O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou do programa Roda Viva da TV Cultura na noite desta segunda-feira. Campos Neto afirmou que não houve estudo para a redução da meta da inflação e que a medida poderia causar um efeito contrário na economia. Em nenhum momento, a gente defendeu simplesmente aumentar a meta no sentido de ganhar flexibilidade, mesmo porque não é nossa crença. A gente acredita que se a gente faz uma mudança de meta no sentido de ganhar mais flexibilidade, o efeito prático vai ser perder flexibilidade. Porque hoje, e aliás, esse é um tema que vale a pena desenvolver um pouco, porque tem muita divergência entre economistas sobre algumas coisas. Mas tem um grupo de economistas que acredita muito no sistema de metas que está um pouco dividido. Tem um grupo de pessoas que diz, olha, essa meta é muito baixa mesmo, a inflação basal americana subiu muito, então a gente precisa entender que ficou muito difícil atingir essa meta porque a meta foi feita num cenário onde a inflação mundial era baixa, você acreditava que a pandemia ia gerar deflação, então tem um grupo de economistas que pensam assim. E tem um outro grupo de economistas que dizem, não, olha só, se você aumenta a meta num momento como esse, onde a meta está um pouco desancorada, o que vai acontecer é o seguinte, os economistas e os analistas vão projetar uma meta que é igual à nova meta, mas como a meta foi aumentada em um momento onde você não está atingindo a meta, ela vai pedir um prêmio de risco maior ainda. Então você não só não vai ganhar flexibilidade, como vai perder. Hoje eu me situo nesse segundo grupo. Eu acho que se a gente fizer uma mudança agora, sem ter um ambiente de tranquilidade e um ambiente onde a gente está atingindo a meta com facilidade, o que vai acontecer é que você vai ter o efeito contrário ao desejado. Ao invés de ganhar flexibilidade, você pode terminar perdendo flexibilidade. E explicou que a alta dos juros não está ligada só ao banco. Uma coisa que eu tenho dito muito e que eu acho que aí é importante a gente pensar é o seguinte, existe uma certa confusão entre Selic e juros, né? Então o que acontece? Isso é importante as pessoas entenderem. Hoje, quando a gente pensa em termos de economia, a gente tem 24% do crédito que gira indexado a Selic, ou seja, que ele está ligado a Selic, mas tem 76% do crédito que não está na Selic. Ele está nos juros além da Selic. Então, a Selic é um juros que o Banco Central fixa de um dia, e de um dia para frente o juros é determinado pelas pessoas e empresas que emprestam dinheiro para o governo. O presidente do Banco Central ainda se dispôs a ir ao Congresso dar explicações sobre a inflação e os juros. A minha função é explicar, né? Eu acho que esse debate dos juros, ele é muito válido. Então, assim, eu vou explicar quantas vezes for necessário. É importante falar sobre o tema de juros. O juro real no Brasil é alto? É alto. Mas eu acho que é importante. E essa é uma questão legítima para a sociedade. Então, assim, eu estou disposto a explicar quantas vezes for necessário. E para fecharmos, mais um trecho da entrevista. Acho que é importante a gente trabalhar junto. Eu gostaria de explicar muito mais, ter mais tempo para explicar a agenda do Banco Central, principalmente a agenda social, que acho que a gente tem aí um fator comum que é uma grande preocupação com o social, e eu sempre disse isso. Então eu acho que é importante explicar, estar próximo e dizer que assim, o Banco Central precisa trabalhar com o governo e que o ambiente colaborativo é o melhor ambiente para a sociedade, para o Brasil agora. Esse é um ganho institucional que eu acho que ao longo do tempo vai se mostrar como um grande pilar entre as instituições em termos de avanço do arcabouço constitucional como um todo. Diga, Zé. Zé, olha, eu conversei muito sobre esse assunto hoje no Congresso Nacional, com vários setores, inclusive antigos aliados ali do então presidente Jair Bolsonaro, dos novos, saí do Salão Verde no momento em que os partidos de esquerda estavam fazendo uma manifestação contra os juros altos, né? E vários partidos, Boulos fazendo discurso, dizendo, olha, quem ganha é o banqueiro e não dá o setor produtivo e tal. E veja, o Boulos preocupado com o setor produtivo. Então, isso provocou um debate muito profundo no Congresso Nacional. Só a título de informação aqui de bastidores, 3 pontos. O primeiro, círculos próximos do presidente Campos Neto me disseram que não existe a possibilidade mínima de que Campos Neto se entenda constrangido e que renuncie. Ele não vai sair, dizem, né? Isso aí já está claro, e ele até sinalizou que pode trabalhar com a equipe do presidente Lula. 2, não existe a menor possibilidade, chance zero, de se aprovar algo que tire esta, não a independência, né, mas é a autonomia do Banco Central. O Banco Central do Brasil não é independente, mas tem autonomia. Não há essa possibilidade. Primeiro que o governo não mandou nada para o Congresso nesse sentido,
né? E eu vi lá líderes dizendo 0 chance, nem o presidente colocaria para votar. Agora tem um terceiro fator, que é o debate. Esse debate pegou. Os deputados estão mesmo com ele. Falou, é justo, é viável um debate sobre a taxa de juros em mais de 13%. Esse é um debate antigo no Congresso Nacional. Para você ter uma ideia, nas disposições transitórias da Constituição, foi aprovado um artigo, acho que do deputado Fernando Gasparian, na época constituinte, colocou limite pela Constituição na taxa de juros em 12%. E nós estamos hoje vivendo, e o próprio presidente reafirmou aí, um aumento de juros reais, ou seja, juros acima da inflação. Isto é incomum, isto é inusual. Parlamentares estão recebendo uma pressão muito forte de empresários. O debate pegou. O debate pegou sobre juros. O setor produtivo tem dificuldades de conviver com juros assim. Não há como se financiar com juros assim. Por outro lado, os bancos oficiais, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, estão com dificuldade de trabalhar, porque eles subsidiam, não os bancos, o governo subsidia juros, né? O BNDES capta mais caro, entrega mais barato e cobra a diferença do governo, só que a diferença está muito grande. Os juros estão reais, ou seja, acima da inflação. Resumindo, a tendência e o que eu vejo é de uma união ou uma, vamos dizer, fusão de pensamentos. E Roberto Campos Neto vai trabalhar com a equipe de Lula. A gente segue falando então sobre essa entrevista de ontem do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Thiago Pavinato. Bom, teve um trecho dessa entrevista ontem que me deixou realmente constrangido. Porque nós temos de um lado o Campos Neto, que antes de ser o presidente do Banco Central, que é um órgão autônomo, uma instituição autônoma da democracia brasileira, ele é um cidadão brasileiro, ele é um brasileiro. E como todo brasileiro, ele tem direito ao voto, afinal de contas o voto é universal. E como todo brasileiro, ele tem direito a ter sua crença e sua ideologia. Como todo brasileiro, ele tem que observar a lei. A lei lhe garante direitos fundamentais e também seus deveres como cidadão. De outro lado, nessa contenda que se instalou no Brasil com a questão dos juros, nós temos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e as jandaias e araras vermelhas do PT, encabeçadas aí por Gleisi Hoffmann, a ministra da Tecnologia, que são pessoas que querem baixar os juros na pressão. Eu só não sei como, já falei aqui, não sei se passando cerol na mão, aparando pela rabiola, mas eles não querem fazer a lição de casa, que é dizer, o BNDES ele vai entrar numa fria de novo emprestando dinheiro para países que não podem pagar e não pagando, vai acionar o Fundo Garantidor de Exportação para que o Tesouro ele gaste 2 vezes, ou seja, eu perco X emprestando e 2X, porque é o que eu emprestei e o que eu tirei do Tesouro, que é dinheiro do contribuinte. O governo ele vai fazer a reforma tributária e vai ter uma âncora fiscal no lugar do teto de gasto. Qual é o plano econômico do Brasil? Onde que o Brasil quer chegar? Nós não temos nada disso. Faz 45 dias que esse governo assumiu, sem contar o período do governo de transição, que foi uma verdadeira carreta furacão, que a gente viu que não serviu para nada, porque nós estamos há 45 dias sem governo nesse país. Então o Banco Central, da parte dele, ele vai fazer o quê? Ele vai manter, ele não aumentou, ele manteve uma taxa alta de juros, porque o outro lado não colabora. Não colabora. Então, ao invés de trabalhar, o lado do governo federal, chefiado pelo presidente Lula, prefere ficar descarregando seu ódio em cima do presidente do Banco Central. E o que mais me revoltou ontem foi a pergunta que fizeram a ele, porque a gente tem esta situação que é muito concreta. E o Campos Neto, presidente do Banco Central, ainda disse, ele trabalha junto com o governo. É claro, ele é presidente dessa instituição autônoma que precisa de subsídio para reavaliar juros, para reavaliar dados. Ele precisa de subsídio, ele precisa trabalhar com dados de cá. É a ciência econômica com os fatos de um governo. Esse governo, aliás, que chamava o governo anterior de anticientífico, negacionista da ciência. E a ciência econômica, ora? Viva a ciência mesmo, menos a ciência econômica? Bom, pois bem, volto ao que mais me chocou, porque eu não contei ainda. Foi a pergunta de um dos jornalistas neste, que é um dos programas de entrevistas
mais tradicional da televisão brasileira. Roberto Campos Neto, para constrangimento geral da nação, foi perguntado insistentemente por que razão ele teria ido votar com a camisa verde e amarela. Parece que não tem coisa mais importante para se discutir.